Rumo ao terceiro bloco da nossa teleaula, mas antes você tem uma tarefinha básica, que é responder a pergunta ao lado. Ou seja, a respeito da educação à distância em nosso país, é correto afirmar que, se você colocou a alternativa A, parabéns, querido! Por que ela é a correta e as demais são incorretas? Vamos dar uma olhada nos comentários, que seria mais ou menos o seguinte. Primeiro, criado em 1941, o Instituto Universal Brasileiro foi um dos grandes divulgadores e utilizadores da educação à distância no Brasil, como eu já comentei. O que nós temos que levar em consideração é que o Instituto Universal ele tem uma história muito bonita de ser reconhecida. Assim. Muitas pessoas que sequer tinham a possibilidade de ter dinheiro para pegar o ônibus para ir a uma cidade maior, por consequência, tinha o Instituto Universal como a sua única fonte de saber, sua única fonte de conhecimento, tá certo? Tanto que o Instituto Universal Brasileiro, ele fez muito sucesso em cidades de porte médio e pequeno. Lembro, pelos parentes, eu sou de Sorocaba, do interior de São Paulo, muitos parentes que eu tinha em Botucatu e em Salto, que muitas vezes iam até Sorocaba, porque o livro só chegava em Sorocaba. E é com eles que eles desenvolviam as técnicas de leitura, aprendizagem, para compreender eletrotécnica. Então, o Instituto Universal Brasileiro acaba sendo, antes de tudo, o quê? Um dos primeiros, assim, de forma concreta, fontes, ou se preferir, uma das primeiras instituições de educação à distância no nosso Brasil, enviando cartilhas, manuais via correio. Algumas provas eram feitas de forma presencial, outras eram feitas enviando a cartinha e, por consequência, o professor corrigia depois. O monitor, embora seja um pouco mais novo, fundado em 1939, segue o mesmo modelo do Instituto Universal Brasileiro. Tá certo? Então, as demais têm sempre alguma falha de data ou tem alguma falha de terminologia. Por exemplo, o curso de psicologia, ele não é semipresencial, ele sempre foi presencial. Tá certo? E os demais todos são ligados às datas. Agora, nesse terceiro bloco aqui, para a gente dar continuidade, eu estava falando sobre a história da Universidade Paulista e da Unip Interativa. Eu já cantei a bola de que a Unip ela começou as atividades em 2006, mas a sua autorização, só para fazer um pequeno esclarecimento, toda vez que um curso ou uma instituição ela é autorizada, ela pode começar a oferecer cursos. E quando ela é reconhecida, ou quando o curso é reconhecido, é porque formou a primeira turma e reavalia-se o curso novamente para ver se ele pode continuar a ofertar vagas e, obviamente, aulas e conteúdo. Tá certo? Então, nesse sentido, toda vez que vê o termo autorizado é porque ainda não formou turma. Nesse caso, começou em 2004. E a partir de 2007 para 2008, já tivemos as nossas primeiras turmas formadas. Tá certo? Agora, o que eu quero colocar e deixar bem claro é que a Unip começa em 2004 a partir das portarias 3.633, publicada em 9 de novembro de 2004, e 3.475, publicada no dia 22 de outubro de 2004. Por que são datas diferentes? Porque são cursos distintos, tá certo? Eram cursos de gestão e bacharelado. Mais precisamente administração e outros cursos de gestão como um todo. Só que só em 2006 é que começamos a ofertar em público, porque a partir do momento que você tem autorização, você tem que organizar toda a estrutura funcional, que vai de corpo docente, material didático, plataforma e assim por diante. Ou seja, no segundo semestre de 2006, começamos a ofertar cursos tanto de graduação como de pós-graduação lato sensu. Qual que é a diferença entre lato sensu e stricto sensu? Lato sensu é as pós-graduações que nós chamamos de 400 horas, 600 horas, ou ainda os MBAs. Tem como uma finalidade mais de formação profissional. Enquanto que o stricto sensu, a Unip tem, mas não existe à distância, que é mestrado e doutorado, ele tem uma finalidade acadêmica e tem duração de 2 a 5 anos, de acordo com o tipo de curso e área do conhecimento, tá certo? Então, a Unip Interativa oferece graduação e pós-graduação lato sensu. Então, quando a gente começa a observar a universidade, nós vamos perceber que ela também tem duas modalidades de ensino, o que nós chamamos de SEI e CEP. O CEP, ou mais precisamente, Sistema de Ensino Presencial Interativo, é aquele que o aluno vai assistir às aulas ao vivo, no polo, um determinado dia da semana. Já o Sistema de Ensino Interativo, ou o que nós chamamos de SEI, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que ele tem como característica, o aluno também vai ao polo, mas ele pode assistir às aulas no seu computador sem problema algum. De qualquer forma, as aulas estão presentes lá do mesmo jeito, bonitinhas,
para o aluno poder assistir a qualquer momento. A diferença é que o aluno no CEP assiste ao vivo e depois pode assistir no seu computador, e o SEI, o aluno não precisa assistir no polo ao vivo. Ele pode ir ao polo usar o computador sem problema algum, tá certo? Ou seja, a gente vai perceber que a Unip Interativa, de 2006 até os dias atuais, ela passa por um crescimento, por um processo bem longo, em que nós temos polos em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil, e também nós temos no Japão, tá certo? Ou seja, todos os estados da federação tem polo da Unip. E isso faz com que a gente oferte cursos em todas as áreas de conhecimento, na área de humanas, exatas e biológicas. E todos os nossos cursos, além de estar autorizados e reconhecidos pelo MEC, todos eles têm conceitos positivos de ENAD, ou seja, do Exame Nacional de Cursos, um exame nacional que avalia os alunos que estão cursando ou finalizando no ensino superior em âmbito de graduação. Então, a princípio, nós estamos legais em todos os itens básicos e principalmente específicos de formação de profissionais através do Ministério da Educação e seus institutos e entidades que cuidam dessa regulação. Tá certo? Então, isso é importante para você pelo seguinte motivo, para você prestar atenção e notar que existe um trabalho intenso que começa desde 1966, com expertise do conteúdo do grupo objetivo, mais precisamente do curso objetivo, e que foi disseminando do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista pedagógico, na educação básica e também no ensino superior. Tanto que você vai ver no conteúdo online que você pode ter acesso desde os materiais do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino superior. Tudo isso é a produção da nossa história, da nossa instituição. Tá certo? Mas para você acessar todos esses dados, todos esses conteúdos, a gente precisa pelo menos de uma, digamos, a gente gosta de utilizar na área de comunicação uma cartografia. Ou seja, não é um mapa que eu preciso seguir certinho. A cartografia é você explorar os espaços, os seus devidos limites. Então, para você começar a estudar à distância, a gente propôs uma pequena cartografia para você. Mais precisamente, algumas atividades acadêmicas, tanto em âmbito presencial quanto à distância. No primeiro momento, embora o curso seja à distância, você tem uma área de apoio presencial e também, obviamente, à distância com diferentes ferramentas de comunicação. No caso presencial, você tem a estrutura do polo, com o tutor, coordenador, ambientes e um laboratório para utilizar e assistir às teleaulas ou fazer as atividades. A única coisa que eu só chamo a atenção é que o horário de funcionamento do polo não é necessariamente o mesmo horário da universidade, tá certo? Então, por isso, é bom você pelo menos se informar e, por consequência, fazer os seus devidos acordos. Uma coisa é certa, o calendário ele é semelhante, igual para todos os polos e todas as unidades e todos os cursos da Unip Interativa no Brasil e no Japão. A diferença é quando você quiser utilizar presencialmente a infraestrutura. Enquanto que, por sua vez, à distância, o que a gente vai ter? Você tem ferramentas de comunicação que seriam, respectivamente, o próprio ambiente virtual de aprendizagem, a central de atendimento, que é o canal de relacionamento que você tem com todos os setores administrativo, pedagógico e setores específicos da universidade, como o setor de estágios, a coordenadoria de estágios, do qual eu faço parte. Você também tem esse canal de relacionamento através da central. E também o telefone, pelo 0800 010 9000. Então você vai ter contato com todos esses atores nesta sequência, dessa forma, presencialmente e à distância. Aí, o que nós temos que levar em conta? É que você tem diversas atividades a desenvolver de acordo com o seu curso. Desde assistir às palestras no nosso querido ciclo de palestras. Alguns cursos têm grupos de estudos e alguns polos também desenvolvem grupos de estudo. Nós temos um grande grupo de estudo online, como um grupo de pesquisa, participação de congressos e tudo mais. Mesmo em vários cursos de graduação nossos, cada um deles tem temáticas específicas. Dá uma olhada no AVA lá e informe-se. Se você quiser saber mais a respeito, entre em contato conosco pela tutoria à distância. E, obviamente, dependendo da localidade, visitas monitoradas. Agora, você não pode esquecer nunca que você também é avaliado. Então, nós temos avaliações formais como provas objetivas e discursivas, de acordo com o curso, validação das atividades complementares. Dica de Bruno, não deixe as atividades complementares para outro semestre. Já faça no primeiro e no segundo semestre a quantidade necessária. Mas o que é uma atividade complementar? Tem um manualzinho explicando para você. Dá uma navegada na cartografia do seu AVA e procure para você informar
mais a respeito. Também nós temos as defesas de monografias, como trabalho de curso, trabalho de conclusão de curso. A nomenclatura muda por causa do tipo de curso. E também nós temos chats de orientação de diferentes trabalhos, que vão desde o PIM, para o pessoal de gestão, até as práticas de ensino para o pessoal, para os cursos de licenciatura. Além disso, nós temos que considerar também que presencialmente você tem um contato com o tutor presencial, coordenador do polo e atendimento administrativo. Por que eu falei um pouco à distância? Porque alguns conteúdos, embora eles estão sendo e ocorrendo no polo, você pode desenvolvê-los à distância com o repositório de informações que a gente tem. Agora, por sua vez, à distância, você tem um contato direto e indireto pelo AVA, Central de Atendimento e Telefone, com o professor da disciplina ou o responsável pelo contato, tutor à distância, coordenação pedagógica do curso, o administrativo EAD, mais conhecido popularmente como a secretaria. Popularmente sim, mas o nome nosso é administrativo EAD. Outros setores de atendimento, como setores de provas, estágio curricular, etc. E também com seus colegas de curso, tanto que estão matriculados no teu polo, como também de outras localidades, mas assim, que entraram no mesmo curso que o teu. Então, tudo isso é nada mais nada menos aquilo que você pode desenvolver de contato e informação. E tudo isso ocorre na nossa universidade em casa, mais precisamente o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa plataforma Blackboard. Nela você vai ter todos os materiais didáticos, como teleaulas, ferramentas de interação, tutoriais, solicitação de serviços, etc. Além disso, essa plataforma possibilita você ter pelo menos a seguinte situação. Uma determinada teleaula eu posso assistir quantas vezes eu quiser? Pode. Pode parar quantas vezes quiser? Pode. Pode retomar quantas vezes quiser? Pode. Pode de trás para frente? Pode. Vai ser meio estranho de trás para frente. Mas, de qualquer forma, você pode fazer sim. Após começar pela leitura do texto e depois assistir teleaula? Pode, porque algumas pessoas têm um tipo de aprendizagem mais sinestésica, então ela quer ouvir. Outras, por sua vez, querem ler. Outras, por sua vez, querem verificar o que o professor está falando, se está na apostila. Aliás, já vou chamar a atenção. Apostila não, livro-texto. Os conteúdos se complementam, tá certo? Ou seja, nem sempre o que está na teleaula, de fato, é tudo certinho que está na apostila. Porque o professor pode dar mais exemplos, ele pode comentar outras coisas, ou ao contrário, a apostila é um detalhamento do conteúdo que está na aula. Por isso, passe por todos os conteúdos, ou seja, interaja com todos esses materiais, com todos esses conteúdos e também com esses atores em diferentes setores, para que você possa ampliar a sua formação acadêmica, profissional, de uma forma relativamente pedagógica. Então, quando a gente começa a observar tudo isso, a gente vai perceber o quê? O ambiente virtual de aprendizagem, ele vai ter toda essa trajetória que vão das disciplinas, passando por atividades acadêmicas de formação complementar. Por exemplo, nós temos transmissões de palestras ou gravações de materiais que podem te auxiliar nas atividades complementares ou na realização de um trabalho. Além disso, nós temos os calendários das atividades, que é o que nós chamamos de etapas pontuais, como atividades complementares, relatórios, monografias, estudos de caso, e tudo tem um calendário certinho, fica de olho, tanto no calendário das disciplinas, como também dentro dos avisos de cada uma das comunidades. E, obviamente, o relacionamento com o administrativo, como inscrição em disciplinas, envio de documentos, solicitação de serviços, etc. Aliás, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte: você que é aluno da Unip Interativa, pode utilizar a estrutura da Unip presencial tranquilamente. Basta receber a sua carteirinha e ir em qualquer uma das unidades. Embora essas unidades, como já falei, a maior parte delas está no estado de São Paulo e também no Amazonas, em Manaus, em Goiás, em Goiânia e no Distrito Federal, em Brasília. Tá certo? E por fim, o que a gente tem que levar em conta é que dentro da plataforma Blackboard você também tem uma ferramenta que é fórum de discussão sobre uma determinada temática, tutoriada por professor e pela nossa equipe de tutoria. E também dentro da Unip Interativa você tem a central de atendimento, como já falei, e o telefone. Lembrando que a central de atendimento ela é um atendimento assíncrono, ou seja, ela não é em tempo real. Você envia a mensagem, os nossos setores têm um determinado prazo para responder a você. Já o telefone não, é na hora, na lata, em que você tem que ficar e observar. A única coisa é a seguinte, é com o horário de funcionamento, porque a gente trabalha no horário de Brasília, tá certo? Pois bem, para a gente dar um pequeno break, um descansinho, gostaria de convidar você para mais uma interatividade, que seria
A Unip Interativa iniciou suas atividades acadêmicas oferecendo cursos de graduação e pós-graduação à distância no ano de alternativa A, 2004, B, 2005, C, 2006, D, 2007 ou E, 2009. 5 alternativas, uma é correta. Vou dar um tempo para você que daqui a pouco a gente volta com o último bloco da nossa teleaula. Vamos lá?